bem no início, eram as coisas em cima da cama, a cadeira de madeira lá da cozinha e o meu travesseiro para apoiar o pescoço. Lá na casa da minha mãe eu ainda era uma menina, até atender estava ficando difícil, porque eu não sentia mais vontade de pegar todos esses olhos e manter em você. Lá na escola ainda, quando eu vendia trufas, eu tinha uns 10, 11 anos por aí, que a minha mãe trabalhava com chocolate para ajudar na renda da família, que ela fazia. Ela começou fazendo ovos de Páscoa, só na época da Páscoa, né? Só que aí depois ela continuou fazendo trufas e eu, principalmente, como eu ajudava ela a fazer o brigadeiro, eu dei continuidade fazendo as trufas e levando para a escola para vender, porque eu gostava de ter essa minha independência financeira. Era criança ainda, mas eu já tinha isso comigo de não ter que precisar ficar pedindo para ela, porque eu sabia que ela não poderia me dar tudo que eu precisasse, até um lanche, até para comprar um lanche na cantina, ou uma sandália, uma canetinha diferente, uma bolsa diferente, ela não poderia. E eu não me sentia bem de, sabendo disso, ter que ficar pedindo, insistindo. Porque eu não sou mãe, mas creio eu que quem seja mãe, escutar de um filho pedir uma coisa e não poder dar, deve ser bem dolorido. Então eu preferia não pedir e buscar algum meio de conseguir isso. E como eu já ajudava ela, passava a noite ajudando ela, fazendo brigadeiro e fazendo as trufas, eu já pegava uma parte para mim e vendia na escola. Aquele lucro que eu tinha, eu mesmo já comprava. Passou um tempo que a minha mãe nem fazia mais os chocolates, eu dei continuidade, continuei vendendo na escola. E aí, depois disso, eu continuei com o bolo. Eu sempre gostei dessa área de cozinha, da área da culinária, e aí eu dei continuidade fazendo bolo e vendendo também. Só que aí não levei em diante não, porque eu não me identifiquei muito com essa parte do bolo. E aí encerrei por aí, e só muitos anos depois que eu voltei a empreender no ramo da maquiagem. Quando eu comecei a maquiar foi já com uns 19 anos, 20 anos por aí. Foi 20 anos, na verdade. Vai fazer 6 anos agora que eu atuo na área da maquiagem. E eu tinha uns 20 anos quando eu, de fato, comecei. E aí, desse intervalo, eu só foquei mesmo em estudar, que eu estava na 8ª, 7ª série quando eu fazia isso. Aí só foquei mesmo em estudar e passar na faculdade, que é quando você está nesse período de 8º e ensino médio, você só quer passar, primeiro passar na escola, né? E passar para entrar na faculdade. E aí, então, eu só foquei mesmo em entrar na faculdade. Não tinha nem noção que um dia eu voltaria a empreender de novo. Não tinha nem noção que um dia eu voltaria, que na verdade que eu trabalharia com maquiagem, com a área da beleza principalmente. Quando eu comecei a atender, foi na casa da minha mãe mesmo, no meu quarto. Era eu e a minha irmã, né? Era um quarto, 2 camas, e aí eu reservei uma cômodazinha. Não, bem no início, eram as coisas em cima da cama, a cadeira de madeira lá da cozinha e o meu travesseiro para apoiar o pescoço. As minhas amigas, como eu falei, quem começou a maquiar comigo de início foi a amiga. As minhas amigas vão lembrar perfeitamente. E era elas levando os produtos, espalhava na cama e eu atendia. Era desse jeito. Com o passar do tempo, eu fiz minha avó pegar uma cômoda. Na época, eu acompanhava muito maquiador grande, Instagram e tudo. Eu vi umas cômodas bem retrô. E uma vez eu fui com a minha prima em Araguaína e eu vi uma cômoda bem retrozinha, amarelinha. Eu falei, lá na casa da minha avó tem 5 dessa. Vou fazer ela mandar pra mim. Aí eu expliquei pra ela e tudo. E como eu falei, minha família sempre me apoiou em tudo.
A minha avó mandou reformar todinha e vernizou e tudo bonitinho e mandou pra mim. Aí eu usei essa cômoda como bancada e aí foi a minha primeira bancada que eu usei ainda lá, com as 2 camas, com tudo, era o meu quarto. E ainda a cadeira de madeira, tudo no improviso, né? Porque primeiro eu dei sempre prioridade aos produtos. Quando eu comecei a atender, mesmo cobrando bem barato mesmo, mesmo um pouquinho que eu tinha, que eu ganhava, como eu morava na casa da minha mãe, não precisava gastar com nada. Então tudo que eu ganhava era único e exclusivamente para eu reinvestir. E aí eu fui reinvestindo, comprando produto e mais produto. E aí com o tempo eu fui comprando, por exemplo, a cadeira, né? Para dar um conforto maior, porque a cadeira era muito desconfortável. Quem maquiou comigo na época sabe que era muito desconfortável. E aí, como era muito desconfortável, eu intercalava com o atendimento domiciliar. Eu já tinha carteira de habilitação, já dirigia, então eu intercalava com o atendimento domiciliar. Só que o atendimento domiciliar tomava muito tempo. E com o passar do tempo, eu fui tendo uma demanda grande que não dava para atender a domicílio. Que eu perdia muita cliente, deixava de atender muita gente. Então aí eu comprei a minha cadeira usada, lembro como se fosse hoje, eu indo buscar essa cadeira com hoje meu marido, mas na época era namorado. Essa cadeira usada que a gente encontrou naqueles grupos de Facebook, comprei usada, mas me serviu por muitos anos, que eu comprei ela logo em 2017 e eu usei ela até 2019, mais ou menos. E aí fui conquistando as minhas coisas. Depois deixei a comodazinha de lado, consegui comprar uma bancada, consegui fazer mais cursos e junto com esses cursos consegui comprar mais produtos, né? O plano era entrar na faculdade e se concretizou. Porque eu entrei na faculdade em 2016 e junto com a faculdade, quando eu entrei em 2016, logo eu comecei a trabalhar com a maquiagem. Acho que eu entrei na faculdade em agosto de 2016 e em outubro, novembro eu comecei a trabalhar com maquiagem. Porque eu só comecei a atender mesmo, a divulgar o meu trabalho depois que eu fiz o meu primeiro curso. Já atendia, já maquiava algumas primas, algumas amigas, mas não cobrava, não ganhava, apesar de que eu tenho uma prima minha que ela sempre me pagava, mesmo eu não querendo. Ela sempre me dava algum trocadinho assim, porque ela falava assim, tu tem que trocar, tu tem que cobrar. Eu falei, não, mas eu faço porque eu gosto. Ela, não, mas tu tem que cobrar. Eu falei, não precisa. Ou ela me dava dinheiro, ou ela me dava produto, porque eu não tinha. Eu maquiava com os produtos dela. Desde quando eu comecei a fazer o curso profissional, eu já sabia que era uma profissão e que eu iria levar como uma profissão. Porque eu queria, como uma profissão, toda profissão tem que lhe trazer um retorno financeiro. E o meu objetivo era esse, porque eu estava na faculdade, a minha faculdade era completamente integral, não tinha como eu trabalhar de carteira assinada, por exemplo. E eu, como eu falei, eu gostava de ter a minha independência, de não ter que ficar pedindo, apesar de que nunca me faltou nada. Então, assim, no começo foi muito tranquilo conciliar os dois, porque assim, como eu estava começando, e toda pessoa que começa, ela não começa tendo aquela cartela de clientes gigantesca, né? Agenda lotada, é óbvio. Primeiro você vai tendo a família, os amigos, as amigas mais próximas, um ou outro assim que acaba apostando em você. Mas no começo eu não tinha muita gente para maquiar, como todo mundo que começa. E aí era mais tranquilo conciliar. Só que depois foi ficando um pouco mais difícil por conta
que eu fui crescendo, né? Graças a Deus, foi ficando um pouco mais complicado de conciliar a faculdade com a maquiagem. Hoje eu falo, tem gente que pode achar que foi a maquiagem que atrapalhou na faculdade, mas eu falo que a faculdade acabou atrapalhando o meu trabalho, porque sempre foi ele que me sustentou. Eu falo que as coisas aconteceram muito rápidas para mim. Quando eu comecei a atender ali, finalzinho de 2016, que eu terminei o meu curso, o primeiro curso, logo no início de 2017 eu já fiz outro. Já consegui ir comprando, né, um pouquinho de produto, aí logo depois consegui comprar uma cadeira, porque eu atendia numa cadeira de madeira. Colocava um travesseiro para o pescoço, né, para apoiar o pescoço. E aí foi uma das primeiras coisas que eu comprei, foi uma cadeira, para dar o mínimo de conforto possível. E aí com isso, com o passar do tempo, que eu fui melhorando e que eu fui tendo mais clientes, que a demanda foi aumentando, foi ficando um pouco mais difícil de conciliar. Mas, como era uma coisa que eu queria muito e que era questão de orgulho, não, mas de honra, assim, eu entrar na faculdade, concluir a faculdade, para mim era tranquilo ter que atender e ter que estudar, ou sei lá, atender 10 clientes num dia e depois ainda ter que ficar até 4, 5 horas da manhã estudando para fazer uma prova no outro dia. Para mim era tranquilo, porque eu precisava concluir a faculdade. A questão de entrar na faculdade e numa ótima faculdade era questão de, nossa, de até status, né? E eu estudava numa escola em que o nível de disputa era muito grande para entrar numa faculdade. Era muito grande, então o fulano estava entrando na USP. Meu Deus, eu tenho que entrar numa, sei lá, pelo menos numa federal, numa pública. E então mas não era só por isso. A questão de fazer uma faculdade era mais por questão de família mesmo, que a minha família, ninguém nunca tinha feito uma faculdade, apesar de eu não ser a neta mais velha. Na parte da minha avó, sim, eu sou. Por parte de pai, que eu falo vó porque é a única viva que eu tenho, mas por parte de pai eu sou a mais velha, mas por parte de mãe, que é a grande maioria, assim, que é a minha família maior, eu não sou a neta mais velha, mas nenhum nunca tinha entrado na faculdade, nunca tinha mal concluído o ensino médio por várias questões. Então, para mim, era muito importante. E para eles era muito importante. Eles viam isso em mim. Eles sabiam que um dia eu ia conseguir, e para eles era muito importante também. E eles faziam de tudo para que eu fosse a primeira. Então, você já quer e você ainda vê que toda a sua família quer isso, aí que você faz de tudo mesmo para conseguir isso. Então, eu estudei com todas as minhas forças para entrar na faculdade e para concluir. Mas teve vários momentos que eu falava, meu Deus, isso aqui já está se tornando insustentável, já não está mais dando. Tinha dia que eu ia para a faculdade e era só agendando cliente. Era o caderno da faculdade e a agenda do lado. E eu ficava mais na agenda e no WhatsApp agendando cliente. Porque aí tem períodos dias da semana que você não atende, mas tem ensaio fotográfico para você acompanhar, pra você agendar. E aí você ficava nessa. Às vezes eu saía da aula para ir acompanhar um ensaio. Então várias vezes eu fiquei, o que eu tô fazendo? Ou eu estava aqui na aula, perdia totalmente o foco e era combinando com o cliente, isso e aquilo. E aí várias vezes passou pela minha cabeça, mas foram dois pontos principais que me fizeram desistir da faculdade. Eu realmente desisti da faculdade, deixei eu achava que era por um tempo, eu tinha dado uma pausa. Mas aí depois Deus me mostrou que realmente não era para eu voltar. Mas eu tinha dado uma pausa. Foi quando eu tive que dispensar muitos clientes para poder fazer uma prova da faculdade.
E aquilo ali para mim foi muito frustrante, porque eu já dependia completamente da maquiagem. Eu já tinha um negócio, eu já tinha um ponto, já tinha um aluguel para pagar e dependia completamente de mim. Eu não tinha como delegar aquela minha função para outra pessoa. Era eu a maquiadora. A cliente, ela queria maquiar comigo. E quando a gente trabalha com maquiagem e cabelo, mas ela queria maquiar e fazer o cabelo. Se ela não fosse maquiar, ela não queria fazer o cabelo. Mas ela queria maquiar comigo. Então, nesse dia, ficou... E que eu não consegui só simplesmente mudar. São pequenas coisas que fazem você, né, se frustrar e você perceber que precisa mudar a rota. Só o fato de o professor não ter deixado eu fazer uma prova de manhã. Só as minhas amigas, aquele grupo que sempre você tem, você e mais duas, só elas sabem disso. E o meu marido, né? E vocês aqui agora. Eu fiquei muito frustrada porque eu fui pedir para ele, professor, eu posso fazer a prova de manhã, no seu horário de manhã? E para eu poder atender à noite, eu trabalho com isso, eu dependo disso. Expliquei toda a situação. E ele simplesmente não deu a mínima e só disse não. Para mim, aquilo ali foi um dos pontos que me fizeram parar e pensar se realmente era aquilo. E mesmo assim, mesmo eu me frustrando, que eu fui falar com ele dias antes, óbvio, eu ainda fiz a prova. Porque eu ainda fiquei insistindo, eu ainda tinha alguma coisa, eu não sei explicar, mas ainda fiz. Aí despachei 11 clientes. E aí levei ainda, acho que já era no 6º período. E aí levei, ainda fui levando, só que aí junto com isso aconteceram muitas coisas e já tava muito pesado muitas coisas para mim, né? Como eu falei, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e foram 2 pontos. Esse e em 2018 abri o estúdio, em 2019, novembro de 2018 abri o estúdio e no primeiro dia do ano de 2019 eu perdi a minha melhor amiga. E ainda estava no período da faculdade, porque é diferente o período da faculdade federal. E aí mesmo assim, mesmo tendo perdido ela, eu tentei continuar a faculdade, ir para a faculdade. Não me dei o tempo porque eu tentei, eu achava que eu ia viver o luto daquele jeito, né? Tentando focar em estudar. Eu estava querendo me enganar, na verdade, para não ficar só afundada na cama, que nem eu passei muitos dias. Mas aí eu ainda tentei levar muitos dias da faculdade e ainda vivendo o luto, indo para a faculdade e vivendo o luto. E aí só que foi se tornando muito insustentável. Eu já estava entrando numa depressão, não foi diagnosticado, mas a gente sabe. Numa depressão que eu não gostava mais de nada. Até atender estava ficando difícil, porque eu não sentia mais vontade, de fazer a faculdade e eu não sentia mais vontade de atender. Não que eu não gostasse de maquiar, eu amo, mas todo mundo sabe que perder a Raíssa pra mim foi o momento mais difícil da minha vida. Eu perdi o meu pai com 7 anos, mas eu acho que por eu ser muito nova, não mexeu muito comigo, não me abala tanto, mas ela sim. E aí eu tentei ainda viver um luto, sustentar um negócio e a faculdade, só para agradar os outros. Eu sabia que eu ainda estava fazendo faculdade só para agradar minha mãe, para agradar minha avó, para agradar as pessoas. Como eu falei, eu fiz faculdade, principalmente, não era desde o começo, foi porque eu quis, era porque eu queria. Mas
por questão de dar orgulho para minha família. E eu queria ainda dar o orgulho de terminar essa faculdade. E eu estava tentando ainda no 6º período, mesmo ainda reprovando algumas matérias, tentando dar continuidade nela, mesmo vivendo luto, para agradar outras pessoas. Não outras pessoas de fora, mas a minha família, principalmente minha mãe e minha avó. E chega uma hora que não dá mais. Você tem que escolher. Ou eu focava em ficar bem e dar continuidade ao estudo, que eu sabia, eu tinha absoluta certeza que era o que ela queria, ou dar continuidade na faculdade. Só que na faculdade eu sabia que eu não queria. Eu sabia que mesmo estando triste naquele momento, até com a maquiagem, eu sabia que era o que eu amava, era a maquiagem. Era o que eu queria, era o que eu amava fazer. Mesmo, para ter uma ideia, mesmo no luto, 16 dias depois eu fui atender uma noiva. Porque eu precisava, eu dependo disso, mas era porque eu gosto, eu amo fazer isso. Independente de qualquer coisa. Eu tive que deixar a faculdade por esse motivo. Porque eu só estava fazendo, estava dando continuidade para agradar os outros e para ter um status de formado. De dizer que eu me formei em engenharia civil. Tá aqui o diploma. E aí eu só ia dar uma pausa até eu conseguir me recuperar, né, novamente. E aí, quando eu dei essa pausa de 6 meses, logo depois veio a pandemia. Então, para mim, foi quase que um sinal. Eu entendi, pelo menos, como um sinal de Deus de que não era para eu voltar. Então, hoje eu tenho absoluta certeza que foi a melhor escolha que eu fiz. Foi focar só em uma coisa, porque eu sempre falo que quem quer abraçar o mundo de uma vez só, em várias vertentes diferentes, em várias áreas, não consegue ser boa em nada. E eu quero, e eu tenho, pra mim, eu tenho que ser a melhor, e eu quero ser a melhor no que eu faço. Sempre tive isso comigo. Desde o primeiro dia que eu fui pro curso de maquiagem profissional, lá em 2016, em agosto de 2016, eu vou ser a melhor maquiadora dessa turma, melhor aluna. Eu fui a única que fez o curso e que deu continuidade. Nenhuma, eram umas 20 alunas, nenhuma atende. E eu vou ser a melhor no que eu faço. E eu faço de tudo para ser a melhor no que eu posso não ser, mas eu faço de tudo para ser a melhor no que eu faço. Então eu tive que abrir mão de uma coisa, e foi da faculdade. A minha maior realização é saber que eu fui crescendo aos pouquinhos, apesar de tudo ter acontecido muito rápido para mim, eu fui crescendo aos pouquinhos e hoje eu faço o que eu amo. Apesar de ter abandonado algumas coisas, hoje eu faço o que eu amo, eu trabalho com o que eu amo, então a minha maior realização é trabalhar com o que eu amo, e a minha maior realização é ver o rosto, é ver o sorriso no rosto da minha cliente ao ela se ver no espelho maquiada, ao ela se ver embelezada por mim. Eu saber que eu participei de um momento muito especial na vida dela. Então, para mim, isso é a minha maior realização, profissional e pessoal também. Eu daria o conselho, eu daria todo o meu apoio, com toda certeza, porque, como eu falei, né, eu me espelho muito na minha avó. Talvez ela nem saiba, ela nem se ache, mas a minha avó, nossa, eu tenho muito orgulho dela. Então, eu me espelho muito nela e admiro muito ela por toda a força, por toda a coragem, determinação que ela tem. Então, eu daria o mesmo conselho para ela, que seria muita coragem, muita determinação e muito amor no que ela for fazer, porque precisa. É óbvio que amor não enche barriga de ninguém, né? A gente fala isso, mas
precisa ter amor em tudo que você faz. Eu amo o que eu faço. Porque se fosse só por fazer, eu teria continuado na engenharia, né? Mas você precisa ter aquele amor, você precisa gostar do que faz. Então, eu daria o conselho para ela de ter muita coragem, determinação e amor no que ela for fazer. Meu nome é Ana Caroline e eu faço acontecer.